Bom dia, maravilhosas! Como vocês dormiram? Como que foi o dia de ontem depois da nossa aula? Vocês refletiram? Como que foi depois de tudo isso? Porque a gente falou bastante coisa que muda o jogo, muda o game e que coloca a gente à frente de um lugar que a gente nem sequer imaginou estar. E foi muito bom estar com vocês ontem, muito bom mesmo. E eu acredito que isso tenha sido super importante para a sua jornada, para você crescer mais um degrau. E hoje você vai sair daqui ainda mais transformada. Isso vai te gerar frutos inesquecíveis, frutos incríveis. A verdade é que é uma jornada, né? Não começa e acaba, porque a gente precisa estar sempre se aprimorando, sempre construindo, e não dá para eu gerar tamanha transformação em você, além do que eu consigo por aqui. Então existe uma jornada que a gente vai construir juntas, mas hoje vai ser... Pega seu papel, sua caneta, porque hoje vai ser punk também, tá? A verdade é que ainda que você saiba para onde você quer chegar depois de ontem, ainda que você saiba como chegar lá, você não consegue chegar, alcançar, crescer, porque você não tem acesso ao seu terceiro bloqueio, que é o bloqueio da constância. Você não sabe o que fazer, mas a verdade é que todas as vezes que você começa algo e aquilo começa a queimar no seu coração, que aquilo começa a te gerar desejo intenso para construir, porque isso te chacoalha, sabe? Parece que o fogo vai se apagando. Tudo isso porque falta em você estrutura interna. A empolgação, ela acaba, a motivação, ela acaba, mas o que sustenta é a estrutura interna. E essa é a verdade que faz com que você não evolua, que você não cresça. Porque, gente, constância não é repetir ações. Muito pelo contrário. É sustentar decisões. Sustentar decisões quando o entusiasmo vai embora. Vai ter um momento que você não vai querer ir treinar, vai ter um momento que você não vai querer estudar, vai ter um momento que você não vai querer trabalhar, vai ter um momento que você não vai querer comer bem. Mas quando a sua estrutura interna está alinhada, quando a sua identidade está sólida, é ela que entra e sustenta. Porque a motivação acaba. A motivação vai embora. Deus, ele entrega pra gente portas abertas. Abre algumas portas pra gente. Algumas ele não abre ainda porque não chegou o momento. E a vida, ela faz assim, ó. Ela abre duas portas. Uma que você entra, que é uma porta cheia de possibilidade, e a outra que ela te testa. Essa porta que ela te testa não é para saber e para querer que você erre. Na verdade, é para ela verificar se você está pronta para sustentar isso que ela te entregou. Porque não adianta uma porta aberta se você não sabe como sustentar ela. Quantas pessoas você conhece que cresceram de uma hora para outra financeiramente, prosperaram, e hoje não tem mais nada, porque não tinha estrutura interna para sustentar isso. Não tinha estrutura interna para forjar o processo. Quantas vezes? Então, é exatamente essa estrutura interna que você vai construir junto comigo, para que você não se sabote mais. Porque teve uma coisa que eu passei, que eu vou te dizer. Quando você estabelece um plano, quando você tem um propósito, quando você começa a se mexer, se movimentar, tem uma coisa que, assim, que é um monstro que se levanta, que é o monstro da distração. O quanto aparecem situações na nossa vida que não são importantes ou cruciais ou que não tem a ver com o nosso propósito, mas que parece que vai saindo do bueiro para nos distrair, para nos dispersar, para que a gente não avance. Mas isso é a gente mesmo que cria, quando a gente não tem uma consciência estabelecida, quando a gente não tem uma estrutura interna bem construída, uma base sólida. Você entende isso? E aí você começa a criar enredos, narrativas, porque tem um momento que dá medo. Dá medo. E se não der certo? Ou e se der? Como que vai ser minha vida? Por isso que começa de baixo, na identidade, no ser, no que a gente é. E depois a gente vai construindo novos degraus. Degraus, desculpa. Não adianta falar assim, ó, gente, agora é o seguinte, todo mundo vai dizer que eu mudei. Eu vou mudar de cidade, de amigos, vou mudar de academia, de trabalho, vou mudar tudo.
vida nova. Aí você só não muda uma coisa, a pessoa que te acompanha, que é você mesmo, porque você vai com você para todos os lugares. E aí tudo se repete porque tá dentro de você, não é no externo. Você só consegue mudar o que tá, o externo, as situações, os resultados, quando você muda o que tá dentro. Não adianta você mudar o grupo enquanto você não muda a si mesma. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Enquanto você não se tornar uma nova versão sua, enquanto você não tornar a versão que sustenta o que você quer sustentar, você vai continuar batendo naquele degrau ali, naquela barra vermelha ali, naquela parede que não deixa você subir mais um degrau. E é isso que a gente precisa entender e construir. A sabotagem, ela raramente vem como algo óbvio. Ela vem como distração. É algo que a gente precisa fazer urgente, que não tem a ver com o nosso propósito, mas que vai tirar a gente do destino, vai tirar a gente do caminho. Pra quê? Pra gente recomeçar. Quantas vezes você já recomeçou? Tem gente que romantiza isso. Eu era uma dessas pessoas. Agora me diz, qual foi a estrutura que você fortaleceu esse ano para não recomeçar mais, mas para sustentar? Agora o jogo virou, jogo de adulto. Sustentar a decisão que você tomou, que você sabe que é melhor para você. Sustentar o corpo que você quer, sustentar a saúde que você quer, sustentar a vida profissional que você quer, o financeiro que você quer. Chega de recomeçar. Chega de recomeçar. A verdade é que nós temos um poder enorme de criação. Você tem um poder enorme de criação. Mas quando você está desalinhada, você cria conflito, você gera confusão, você gera drama. Tudo que acontece, por quê? Porque isso te distrai, isso te dá um descanso mental da preocupação que o seu cérebro está desse negócio aqui, ó, que está fluindo, que está crescendo, que está exigindo de você responsabilidade, decisão. Então é muito mais fácil você criar outro enredo, criar um drama paliativo, para o seu cérebro focar aqui e esquecer aqui. E aí você vai criar um novo enredo para você que é, caraca, eu vou ter que recomeçar de novo. Vou ter que recomeçar de novo. Toma cuidado com a síndrome do pelo menos. Eu ouvi isso virou uma chave. Pelo menos eu comecei. Mas pelo menos eu fui para a academia uma vez na semana. Mas pelo menos tem uma diferença entre você vibrar com a sua vitória, você vibrar uma boa ação quando você está na direção do seu propósito, do que você fala, pelo menos eu comecei. Adianta de quê? Se você não sustentou. Adianta de quê? Eu não estou falando de não falhar, porque o caminho vai ter vários degraus que você vai parar e você não vai conseguir subir de imediato. Você vai falhar uma vez ou outra. Mas e a construção disso? Falhou? Bora, dia seguinte é outro dia. E vamos crescer de novo, vamos construir de novo. Essa é a diferença. O nosso quarto bloqueio é o bloqueio da expansão. E esse bloqueio da expansão é justamente o bloqueio que faz com que você não prospere. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando, não é de financeiramente, estou falando de prosperidade como um todo, nas diversas áreas da sua vida, nos diversos pilares. Prosperidade aqui entra como falta de estrutura para expandir, para a expansão, para você viver o extraordinário. Porque senão você estagna. Você começa, que foi justamente o que eu falei, e chega num momento que você não consegue expandir mais, você não consegue ampliar mais, porque você encontra novamente com os mesmos desafios que você encontrou na fase anterior. Mas você ainda não construiu estrutura para você passar por eles. Você ainda não construiu estratégia para você passar por eles. Porque você não tem consciência de onde você está, para onde você está indo. Essa é a diferença. Muitas pessoas querem avançar. Quem não quer avançar? Mas continua pensando, decidindo, se movendo, se comportando da mesma forma que a versão anterior. Sabe quando vai evoluir? Não vai evoluir. Por quê? Porque você precisa desse conhecimento, dessa carcaça que você criou naquela fase ali, que você passou por aquilo tudo,
para você desenvolver estratégia para você romper nas próximas. E isso exige o quê? Comportamentos diferentes, decisões diferentes, atitude diferente, ações diferentes. Se você continuar se movimentando da mesma forma que você se movimentava antes, os seus resultados vão ser os mesmos. E você vai culpar as situações, as pessoas. E aí, nada vai fluir. Você vai continuar sem viver expansão. A vida só expande até onde sua mente sustenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta você querer viver o extraordinário, a vida dos sonhos, se nem a sua mente chegou lá. Porque quando você começa a pensar nisso, você fala, não vou conseguir não. Por quê? Porque você não criou estímulo, estrutura para ela entender que você vai viver aquilo sim. Porque você está cheio da bagagem de coisas antigas, de coisas velhas, ainda não mudou, ainda não rompeu, ainda não jogou para fora. Como que você vai expandir? Como que você vai ter uma porta aberta para viver o novo se sua mente nem sequer aceita isso? Te dá medo, porque ela acha que você não vai conseguir passar por isso. Alerta! Já ouviu falar sobre mentalidade de escassez? A mentalidade escassa não é de quem tem pouco. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas têm mentalidade de escassez. O que é mentalidade de escassez? É o medo daquilo ali acabar, a ansiedade daquilo ali acabar. Mas se acabar, não posso voltar a ser pobre. Quantas pessoas que a gente conhece e perde tudo, porque não vibra na frequência de que, cara, eu vou receber mais, eu vou conquistar mais, mas só foca no e se eu perder? Mas e se eu voltar para da onde eu vim? Eu não quero mais voltar. Isso te gera medo, dúvida, ansiedade. Você não vibra na frequência que você precisa vibrar para você receber portas abertas, para você alcançar um novo. Porque tudo é moldado a partir da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles moldam a maior parte das nossas portas abertas. Porque se você só pensa em coisa ruim, em medo, em dúvida, em insegurança, escassez, o que você vai receber da vida é isso. Porque o seu cérebro ele só vai enxergar isso. As portas abertas de expansão, de prosperidade, não vão chegar até você, porque você desconhece elas. Essa é a diferença. Sempre vai existir um freio interno te puxando para onde você acredita que merece estar. E esse freio interno ele é baseado através dos seus pensamentos. Todas as vezes que você prosperar em alguma coisa, você receber algo que para você é muito positivo financeiramente, ou uma oportunidade de trabalho, ou qualquer coisa assim, e você não ter mudado a estrutura interna, pensamento, sentimento, identidade, autoimagem, quando você ainda tiver com a autoimagem bem desajustada, desalinhada, você vai receber um freio. E esse freio ele vai te trazer de volta para onde você estava. Porque é como se o seu cérebro botasse assim, eu não tenho capacidade de viver isso aqui, ó, eu não tenho roteiro, eu não tenho enredo para eu conseguir sair desse lugar que eu tô. Vamos voltar para o conhecido, eu não quero esse desconforto aqui não, eu quero voltar para o que já é confortável. É mais confortável para o seu cérebro que você reclame de onde você está do que você ir para um lugar novo. Porque onde você está, ele já conhece. Só que o que você tem que pensar é o seguinte, você tem duas decisões a ser tomadas, duas escolhas. E cada uma delas vai ter seu lado positivo e lado negativo. Você tem que escolher o que você quer passar. Pelo desconforto de ir para novos lugares, para construir novos comportamentos, novas decisões, para estudar autoconhecimento, inteligência emocional, para construir novos estímulos, ou desconforto de continuar aí, ó. De continuar num lugar que você não está feliz, de permanecer num lugar que você não prospera, porque você posterga suas decisões, você tem até ideia do que fazer, mas você não consegue avançar, porque você não consegue almejar. Porque o seu cérebro, ele completamente dá pânico quando você começa a pensar em fazer isso. Então é um lugar que você precisa romper. É o bloqueio da expansão.
E pra gente fechar com chave de ouro, essa aqui eu amo. Bloqueio da autorresponsabilidade. Essa aqui é braba. Sabe por quê? A gente acha que dependência emocional é só de parceiro. Mas dependência emocional é quando alguém, algo, tem poder de roubar a sua paz. Isso eu tô falando de qualquer situação. Isso é falta de inteligência emocional e isso é dependência emocional. Quando a gente não sabe quem a gente fica assim, ó, indo para um lado, para o outro no barco. Entendeu? Por quê? Porque a gente fica dependendo da validação do outro. O que o outro vai agir, como o outro vai agir, como o outro vai pensar sobre mim. Ah, se ele tá feliz, eu tô feliz. Se ele não tá feliz, eu não tô feliz. Se existe um problema, a pessoa tá chorando, eu preciso chorar também com a pessoa. Você nunca é a luz que entra. Você sempre se molda no humor da outra pessoa. Isso é dependência e falta de autorresponsabilidade, porque você começa a se esconder na sombra do outro. É uma situação que faz com que você volte 5 casas. A culpa é sempre da circunstância. Nunca é sobre como você agiu com a circunstância. Ai, aconteceu, meu carro quebrou. Beleza, como que eu vou lidar com isso? Vocês viram aí, eu contei pra vocês, que eu passei em 5 dias em 3 reboques. Como que eu lidei com isso? Porque você imagina, assim, 3 reboques em 5 dias. Mas eu passei por diversos outros reboques em vários outros dias. Na verdade, toda a minha vida com o meu carro anterior foi movido a reboque. Assistência, oficina. Imagina se isso mudasse o meu humor, assim, se isso fizesse com que eu ficasse estressada, fizesse com que eu ficasse, assim, sem domínio próprio. Imagina, eu já teria já com depressão. Então, a autorresponsabilidade é a forma com que a gente se responsabiliza pelo aquilo que acontece. A gente não tem poder de controlar tudo, mas a gente tem poder de controlar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas decisões. Como que a gente tem agido em relação a isso? A gente está jogando a nosso favor ou contra a gente? A verdade é que a vida adulta chega num tempo que ela exige autorresponsabilidade e autorregulação, não colo eterno. Tem um momento que, na verdade, o colo não resolve, o aconchego não resolve, nem a consciência resolve. Não resolve o conselho, resolve a estrutura interna. É a estrutura que você vai construir para você passar por esses momentos, para você passar por esses níveis, por essa fase. E é justamente a estrutura interna que vai fazer com que você alcance o lugar que você quer alcançar. Um método, uma estratégia, é justamente uma prática guiada, direcionada. É justamente uma estratégia, um plano de ação que vai fazer com que você construa uma base sólida, uma base estruturada, fortalecida para alcançar novos níveis. É exatamente isso que eu quero te entregar no meu treinamento de Glow Up 2026, Destrave a sua nova versão. É um treinamento que eu fiz com todo o meu amor, é um treinamento para você estruturar a sua base, que foi o que eu falei para vocês, não adianta vocês construírem sonhos, metas, objetivos se vocês não fortalecerem a base, se vocês não estruturarem a base, porque vão chegar novos níveis, vão chegar obstáculos e vocês não vão ter estratégia, direção para passar por eles, não vão ter força para passar por eles, vocês não vão saber como agir. Então é importante que vocês tenham essa base fortalecida e através desse treinamento você vai sair de lá com a sua estrutura toda montada. Eu tenho um plano de ação que eu fiz e que através disso eu tive resultados incríveis. Resultados esses porque eu construí a minha base. Eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que é possível para a sua vida e que você não precisa ficar na sombra de ninguém. Você não precisa ficar se frustrando todo ano, entrando e saindo, porque você acha que não é para você. É para você. É para você. Você só precisa fortalecer, fortificar clareza, identidade. Você só precisa construir a sua âncora, o seu alicerce e construir estratégias para você passar por cada nível. E através desse treinamento você vai parar de uma vez por todas de postergar. Se você
sempre, todo ano você recomeça, o treinamento é para você. Se você não sabe o que fazer, se você se sente perdida, se você acha que você não consegue evoluir mais do que você já evoluiu, cansada de todo ano recomeçar, de não conseguir desenvolver as suas ideias, os seus projetos, de você não conseguir avançar, de você ver que tá todo mundo crescendo, todo mundo fluindo, você não consegue ir pra frente, se sente vazia, parece que você tá no morno, sabe? Parece que você tá sendo espectadora da sua própria vida. Não que você é protagonista, porque você não se sente viva, parece que você não tem para onde ir, ou o que fazer, ou enfim, você não sabe quem você é. E isso está fazendo com que você vá perdendo aquele fogo que acendeu de uma ideia, de um projeto, porque você não construiu a base sólida, você não construiu a base que faz com que estabeleça lugar, direção, caminho, propósito. E é justamente isso que eu vou te entregar no meu treinamento. A construção, o início de todas as coisas. A base para você começar a ter um lugar a apontar, a ter um caminho a percorrer, a ter um destino a chegar. É justamente isso que eu vou te trazer, vou te entregar no treinamento Destrave a sua nova versão. Porque eu também já estive no seu lugar, perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas foi justamente a consciência, a clareza, a estratégia, o método, a prática que me fez acessar o que eu acesso hoje. E é isso que eu quero te entregar nesse treinamento. Um valor super simbólico, foi o que eu falei para vocês, é algo que, assim, eu estou entregando para vocês para começar a construir um novo, porque eu tenho certeza que isso vai fazer completamente diferença na sua vida e eu estou super animada para viver isso junto com vocês. Teremos sim uma comunidade, é claro, porque eu acredito que nós precisamos estar rodeados de lugar, pessoas, ambientes que vibram na mesma energia da versão que a gente quer se tornar. Porque é justamente isso que vai nos ajudar a nos fortalecer no caminho, na trajetória. Então é isso que a gente vai construir, conseguir juntas no treinamento Glow Up. E eu estou muito animada para você elevar o nível, para você subir mais um degrau, para você construir a sua melhor versão. E eu te espero lá. Um grande beijo. Eu vou deixar aqui o link. É muito rápido que vai ficar esse valor. Eu não vou deixar por muito tempo. De fato, é completamente exclusivo para quem está comigo na live. Então, assim, se você conhece alguém que não pôde estar com a gente, mas você quer indicar, você quer trazer a luz desse treinamento, você consegue mandar para ela, mas só por algumas horas que vai ficar acessível a esse valor, tá bom? Só para quem esteve aqui conosco. Eu quero agradecer muito vocês e parabenizar, porque vocês estiveram comigo até o final. E muitas de vocês ficaram só no primeiro dia, e só as fortes, as guerreiras, conseguiram e permaneceram no segundo dia. Um grande beijo para vocês e eu espero vocês lá.